It's gone. Porra! E hoje aqui no canal a gente vai fazer uma homenagem a um dos filmes mais injustiçados da história do Oscar. O filme Batman Cavaleiro das Trevas, que não ganhou o prêmio de melhor filme do ano. Ele perdeu simplesmente pra quem, Nathan? Quem quer ser o milionário? Que bosta. Ele perdeu, sabe pra quem? Pra SBT. Show do milhão. Verdade. E a cena que a gente vai falar hoje justamente é uma das cenas com mais impacto visual, mas sem mostrar sangue. Uma das mais violentas, mas sem mostrar sangue. Do Neida. E quer saber como o Nolan fez isso? Então vem com a gente nesse dossiê de cena da cena do Coringa, onde ele vai lá encontrar com os mafiosos. Eu sou o Nicolas. E eu sou o Nathan. E esse é o canal Irmãos em Cena. Então bora pra esse dossiê. E nesse filme de 2008 a gente já sabe que quem roubou a cena foi o Coringa do Heath Ledger. E isso inclusive foi dito pelo protagonista, o Christian Bale, né, que interpretou o Batman. E o personagem do Coringa foi totalmente feito ou elaborado pelo Heath Ledger, porque o Christopher Nolan deu total liberdade para ele criar o personagem. E ele ficou 6 semanas isolado num quarto de hotel para entrar no personagem e criar todo esse universo ali dele. E o Heath Ledger trouxe referências de outros filmes, como por exemplo Laranja Mecânica. Ele tirou inspirações do Alex, que é o vilão daquele filme. E essas inspirações ou referências a gente vai trazer mais pra frente, então fica aí pra você descobrir quais são esses detalhes que ele trouxe. E no início dessa cena a gente já vê um homem sendo revistado para entrar na reunião dos mafiosos. E a gente percebe com alguns detalhes, por exemplo, dos caras armados também, que essa reunião não é de pessoas do bem, e sim mafiosos e dos grandes. E a gente sabendo que o Coringa vai entrar nessa reunião só mostra o quão afrontoso ele é. A gente não sabe como ele passou por essa segurança, mas o importante é que ele passou e ele conseguiu entrar nessa reunião tão reservada dos mafiosos. O cara é foda. Mas antes do Coringa entrar, a gente já entende o motivo daquela reunião. E é justamente pelo assalto ao banco que acontece na primeira cena deste filme, que é onde o Coringa rouba um banco que tem dinheiro dos mafiosos. E essa é uma cena que a gente vai fazer, tá? Comenta que eu quero a cena do banco que a gente vai fazer o dossiê. Uhul! E assim, a gente pode pensar também que o Coringa já fez esse assalto justamente para unir esses mafiosos, para poder conversar com eles todos juntos, entendeu? Explanar as ideias que ele tem. E no meio então dessa reunião, o Coringa aparece. Mas ele aparece primeiro somente com a voz dele, porque ele está sorrindo, dando gargalhadas. E isso chama a atenção dos mafiosos e já mostra como ele está debochado e afrontoso. Porque ele simplesmente chega numa reunião onde estão os mais mafiosos e perigosos de Gotham e ele chega rindo. Jesus, Maria e José. E isso é uma das maiores características desse Coringa do Heath Ledger, que é um Coringa que afronta as situações mais impossíveis. Ele simplesmente afronta o Batman. E outra pitadinha que mostra esse aspecto do Coringa é que ele chega rindo e ele fala: "E eu achei que fazia piada ruim." I thought my jokes were bad. Ah, tá bom. E esse deboche todo do Coringa acaba atiçando a raiva de um dos mafiosos, o Gumball. E então esse Gumball pede pro Coringa uma razão para que ele não arranque a cabeça dele, ou não peça para um capanga fazer isso. Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. Mas aí o Coringa responde: que tal um truque de mágica? How about a magic trick? E a gente fica meio que sem entender muita coisa, o Gumball também. E do nada ele pega um lápis e crava na mesa. E essa ação do Coringa gera muita curiosidade, ela prende a nossa atenção. E logo depois dele falar desse truque de mágica, ele fala: que tal fazer esse lápis desaparecer? I'm gonna make this pencil disappear. Só que aí a gente vê que ele tinha um plano, porque nisso que ele fala isso, um dos capangas do Gumball vai em direção a ele. Ele pega o rosto desse capanga e faz assim, ó, pão! E simplesmente faz desaparecer o lápis. Tu fumou o quê?
It's gone. E essa cena é muito impactante, porque a gente não vê direito o que aconteceu, porque simplesmente ele bate o rosto do cara na mesa e ele cai e a gente não vê mais nada. E isso é uma característica do Nolan, que ele não coloca sangue nas cenas violentas dele, mas mesmo assim elas são impactantes e violentas pra... E nesse caso, o impacto ele é causado pela nossa imaginação e também pela rapidez que acontece essa cena. Porque ela acontece muito rápido, a gente não vê o que acontece com aquele mafioso, mas a gente fica imaginando. Por exemplo, eu fico imaginando o dia que a gente tiver 1000 inscritos, o dia que a gente tiver um vídeo com mais de 50 likes. Ninguém se importa. E como a gente falou antes, isso foi tudo planejado pelo Coringa, porque ele já sabia que o cara ia atacar, e isso ia causar um impacto muito grande, não só na gente que está assistindo, mas nos mafiosos da reunião. E isso é a carta de entrada do Coringa para mostrar, ó, eu vim aqui rindo, eu vim brincando, mas aqui o papo é sério. Você entendeu, velho? E um dos pontos que mostra que ele tem tudo isso planejado, que prova isso, é que da onde ele teria um lápis, tá, no bolso dele? Isso não faz sentido nenhum. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Ele trouxe justamente para fazer isso. Então já mostra essa mente doentia e planejadora do Coringa. E nessa parte a gente consegue ver alguns detalhes da atuação do Heath Ledger, que são assim, ó, detalhes quase imperceptíveis e que fazem toda a diferença na cena. Que é justamente o olhar dele. Porque o olhar dele não é aquele olhar fixo, reto. O rosto dele mexe, mas ele olha sempre assim de canto, sempre com o olho, e não com o rosto. Justamente uma referência que eles trouxeram daquele Alex, do filme de Laranja Mecânica. E esse detalhe do olhar não é algo fácil de se fazer. Na atuação é difícil tu controlar esses movimentos que às vezes são meio que imperceptíveis. I know why you choose to have your little... E tem outro detalhe que também dá pra ver na atuação do Heath Ledger, que ele respeita muito as vírgulas ali do roteiro. E isso é muito importante para que a gente tenha a impressão de que o Coringa tá pensando no que vai falar. E ele não tá falando um texto decorado. I mean, what happened? Your balls drop off? Por exemplo, se eu chegar e falar assim com você, e pedir uma inscrição, você vai acreditar mais em mim. Mas se não, eu acho que você não faria. E por isso, eu estou pedindo pra você. Deixa o like. Eu tenho um probleminha. É igual o Coringa. Ele vai fazer assim. Não, ele vai fazer assim. Deixa. Que papo de maluco! Ixi, onda essa, meu irmão. E depois de conseguir a atenção dos mafiosos, o Coringa fala que os mafiosos não têm mais respeito de ninguém. Da polícia, dos outros bandidos, ninguém mais respeita eles. E isso tem um porquê. Ele fala que o porquê deles serem desrespeitados é por causa do Batman. E que eles têm que se unir para ir contra o Batman. I know why you're afraid to go out at night. The Batman. Isso mostra outro detalhe do Coringa, que é aquela parte da manipulação que todo mundo conhece. O Coringa ele é muito manipulador, ele entra na mente ali dos caras. O Coringa então completa dizendo que o Lau, que é aquele mafioso lá, aquele chinês, não sei se é coreano, não sei a descendência dele. Asiático. Asiático, exatamente. Ele não é confiável. Batman has no jurisdiction. He'll find him and make him squeal. I know the squealers when I see them. E o próprio Lau confirma as frases do Coringa, porque ele vai lá e desliga a câmera todo cagado. Me fui! Então alguém pergunta o que o Coringa propõe então pra fazer. E ele fala, matar o Batman. What do you propose? It's simple. We kill the Batman. Só fala merda. E aí o Maroni, ele fala assim, não é o Bruno Maroni, tá? É o Marrone lá, o vilão. Ele pergunta então, tá, então por que tu não fez isso? Se é tão fácil assim. If it's so simple, why haven't you done it already? E aí o Coringa responde dizendo que se você é bom em alguma coisa, você deve cobrar por isto. If you're good at something, never do it for free. Não, falou pouco, mas falou bonito.
E aí ele já junta essa frase e pede metade do valor de toda a grana dos mafiosos. Pensa, cara, ele quer metade do dinheiro de todos os mafiosos. É o cara louco, tá ligado? E nisso, o Gumball, ele pega e chama o Coringa de maluco. E a gente vê a reação que o Heath Ledger quis colocar ali no Coringa, que ele olha pro cara e fala: não, eu não sou louco. I'm not a freak. Que isso, velho? And the Oscar goes to Nathan. Sou foda! E como o Nathan atuou aqui, né, não foi a mesma coisa, mas foi quase, tá? O Heath Ledger, ele atua muito bem nessa parte e mostra realmente que ele fica incomodadíssimo por ter sido chamado de maluco. You're crazy. I'm not. No, I'm not. Desculpe! O Coringa, então, ele encara o Gumball, e essa encarada já diz tudo o que vai acontecer com o Gumball, tá? Porque o Gumball tá ferrado a partir deste momento. E depois ainda aproveita para provocar o Gumball, porque ele diz: olha, se vocês não fizerem nada quanto o Batman, o coitado do Gumball aqui vai ficar sem nenhum dinheiro para dar para sua vovozinha. Don't deal with this now. Soon, little Gamble here won't be able to get a nickel for his grandma. E aí o Gumball, meu amigo, ele se estoura, ele fica puto da cara, se levanta, só que aí nós vemos o plano do Coringa. Porque quando ele levanta, ele abre o blazer dele e o blazer dele tá todo cheio de granadas. E todas as granadas estão conectadas a um pininho que está na outra mão. E justamente isso mostra que ele estava preparado para qualquer situação. Ele não entrou feito um maluco ali, entendeu? Enough from the clown. Let's not blow this out of proportion. E isso também justifica a frase que aparece no começo dessa cena. Porque no começo, o próprio Coringa fala: não, este blazer aqui é muito caro. E justamente por quê? Porque custa a vida deles, entendeu? Ali é o preço, é a vida deles. Ele tem, né? Oh, and by the way, the suit, it wasn't cheap. E a gente vai ver durante o filme inteiro que uma das características mais fortes do Coringa é que ele é muito planejador. Ele planeja tudo, ele faz planos mirabolantes e muito bem organizado, tudo muito bem pensado. Nada sai fora do que ele pensa. Eu sou o melhor. E essa característica acaba conectando o Batman ao Coringa, porque o Coringa, ele não tem superpoderes e o Batman também não. Só que o Coringa tem a criatividade dele, né? E o Batman tem um dinheiro. Tá, vamos respeitar o Batman. Ele é detetive também, ele é foda também, tá? Muito obrigado. E nessa parte, o Gumball, ele comete um erro que vai custar a vida dele. E você sabe qual é? Você notou qual foi esse erro? Não sei. O erro que ele cometeu é que ele colocou um preço pela cabeça do Coringa nessa hora. You think you could steal from us and just walk away? Yeah. I'm putting the word out. 500 grand for this clown dead. E ele falou qual era o preço do Coringa. E isso foi um erro, porque depois, no filme, vai ter uma cena onde o Gumball vai morrer. Por quê? Porque o Coringa comprou os capangas do Gumball. Porque ele colocou um preço pela cabeça, né, dele, e o Coringa cobriu essa oferta. E os capangas vão trocar o cara por dinheiro, é simples. Nossa, viado, como o dinheiro é bom, né? E aí acontece aquela cena também que é muito boa, né, dos tacos lá, que é top pra caralho. Why so serious? Tryouts. E pra finalizar, o Coringa deixa um cartão de contato ali na mesa e ele ainda dá uma debochada, né? Porque ele fala: olha, quando vocês começarem a pensar mais sério, aí vocês me ligam aqui. Give me a call when you want to start taking things a little more seriously. Here's my card. Ou melhor dizendo, tá? Ele entrou debochando e saiu debochando dos mafiosos. Sou ousado! Então o Coringa sai e a cena se finaliza com ele saindo e se escapando de toda esta situação. E nessa cena a gente já consegue ver, tá, muitos traços da característica do personagem Coringa. E todos esses traços foram trazidos pelo Heath Ledger. Ele fez um trabalho excelente, sem dúvidas, ninguém contesta isso, tanto que ele ganhou o Oscar. E uma coisa legal da gente notar nisso que o Nathan falou, é que quando tu dá um roteiro bom
um diretor bom, para um ator bom, mas principalmente dar liberdade para esse ator agregar ao personagem, vai dar bom. É a mesma coisa do vídeo que a gente fez antes, agora que a gente acabou de postar, do Deadpool, tá? Porque ele também deram liberdade pro ator, deram liberdade para ele fazer o que ele queria. E ele era um bom ator, era um bom roteiro, deu tudo certo. E é desse jeito que é porque... E essa cena também faz parte de todo o contexto que faz a gente gostar do vilão Coringa, do Heath Ledger. A gente realmente às vezes até torce para que todos os planos dele aconteçam da melhor maneira possível. Na verdade a gente fica curioso para ver o que ele vai fazer, porque ele surpreende sempre. E você vai surpreender a gente se você deixar o like aqui no vídeo, se você comentar o que você curtiu nesse vídeo, o que você não curtiu nesse vídeo, e também se deixar sua inscrição. E eu vou deixar um beijo na sua bochecha esquerda e eu na sua bochecha direita.